Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o alvo, para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podem se assentar. Nós estamos com a nossa temática: meu alvo é Cristo, e eu quero estar falando sobre alvo, objetivo. Eu quero estar falando nesta noite sobre meta. E para começar, tudo nesta vida, para ter sentido, é necessário um objetivo, é necessário uma meta. Cada setor, em cada repartição, em cada grupo, há um objetivo, há uma meta. O soldado, por exemplo, ele está todos os dias indo para o quartel, fazer o seu treinamento, porque o seu objetivo, a sua meta é proteger os civis, que somos nós. O exército brasileiro também está todos os dias cumprindo meta, cumprindo deveres. Nós que estamos aqui presentes nesta noite, temos meta na família, na área profissional, e com toda certeza, a quem já fez a sua lista para 2025, estamos no mês agora de setembro, e com certeza alguém já disse: em 2025 vou fazer isso, em 2025 esses são os meus planos. Mas nesta noite, eu quero estar destacando aqui qual era a meta, qual era o objetivo do apóstolo Paulo. Ele informa dentro desse texto qual era o seu objetivo, qual era a sua meta. Na verdade, nesse texto, ele está mostrando que o seu objetivo era muito forte. O seu objetivo, na verdade, se tratava de uma ambição. Ele tinha uma ambição. Mas, pastor Diego, o crente pode ter ambição? É normal essa palavra? Sim. Se tratando de qual era a sua ambição, a igreja vai concordar com toda e absoluta certeza. Então, qual era a ambição de Paulo? Ele informa dentro desse texto, e eu convido você para continuar com a sua Bíblia aberta, no capítulo 3. Vou ler esse fundo musical, está me causando depressão. Troca de fundo musical aí, por favor. Capítulo 3 e o versículo de número 10. Filipenses capítulo 3, versículo de número 10, que diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, primeiramente, nós vemos o verbo conhecer. Conhecer. Então, qual era a meta de Paulo? Qual era a ambição de Paulo? Justamente aqui no versículo 10: conhecer. Conhecer quem? Conhecer o Senhor. Ninguém nesta terra
Por exemplo, não teve experiências como teve Moisés, não teve experiência como teve os apóstolos. E dentre essa experiência, nós destacamos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve uma profunda experiência na estrada de Damasco. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir dos versículos 5 em diante, ele recebe uma visitação do próprio Jesus. Jesus lhe aparece na estrada de Damasco. E quando Paulo vê Jesus, ali não se trata de uma revelação, mas foi uma aparição. O Jesus que apareceu para a igreja, que apareceu para os demais apóstolos, este Jesus também apareceu para Paulo. Está em Atos capítulo de número 15, versículo 3. Ele apareceu para Cefas, ele apareceu para Tiago, irmão do Senhor. Ele apareceu para 500 pessoas e depois ele relata: eu fui o último. Eu fui o último. Depois a gente vê outras experiências profundas que ele teve com o Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e versículo de número 10. Ele estava preso, mas o Senhor fala aos seus ouvidos: tende bom ânimo. E Jesus conforta o seu coração, dizendo assim: vai dar tudo certo, meu servo. Tende bom ânimo, vai ficar tudo bem. Outra experiência que ele teve em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 3, ele começa dizendo: eu conheci um homem que há 14 anos foi até o terceiro céu e teve visões inefáveis. Então Paulo, a gente pode dizer que ele teve uma profunda experiência com Deus. Quando a gente fala que ele teve essa profunda experiência com Deus, eu posso dizer uma coisa: toda essa experiência se resume em Cristo se apresentando para Paulo. Ele conhece Jesus, ele conhece o Cristo ressurreto, ele conhece o Senhor. Agora, o que é interessante é que ele, nesse texto, ele continua dizendo: o meu desejo é conhecer mais, o meu desejo é saber mais, é conhecer mais, é saber mais. Você abre a sua Bíblia em Deuteronômio em Êxodo capítulo 33 em diante. Moisés faz um pedido para o Senhor: deixa-me ver tua glória, eu quero ver a tua glória. E o Senhor disse: eu vou conceder aquilo que você pede, eu vou atender o seu pedido. Você vai ver a minha face, você vai ver a minha glória. E Moisés faz esse pedido para o Senhor, e o Senhor disse: Moisés, homem nenhum viu minha face e sobreviveu, você vai me ver de costa. E essa foi a proximidade que Moisés teve com o Senhor, porque em Efésios, em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 20, o Senhor diz que ele habita na luz inacessível, e nenhum homem viu, nenhum homem nenhum pode ver a glória de Deus, pode ver a face de Deus. Ou seja, quando Isaías diz: eu vi o Senhor, mas ele não dá detalhes do Senhor, ele só viu o Senhor, um ser sentado em um alto e sublime trono, e diz que o seu manto, o seu séquito
cobria todo o templo. Estava querubins, estava serafins, e os serafins sobrevoavam o Senhor em volta do seu rosto, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Qual é o desejo da igreja? Qual é o seu desejo nesta noite? Eu faço essa pergunta: você deseja essa comunhão? Eu convido você para você, neste instante, fechar os seus olhos. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver a face do Senhor? Você deseja nesta noite ser arrebatado em espírito, contemplar visões, contemplar revelações? Você deseja ouvir a voz do Senhor ecoar nos teus ouvidos, dizer, falar com você? Isso é possível, igreja. Deus está procurando homens que tenham esse desejo, o desejo pela presença do Senhor, o desejo pela presença de Deus. É esse desejo que nos faz acordar na calada da madrugada, dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua presença, eu quero conhecer a tua face, eu quero sentir a tua presença. Agora existe também um outro meio para conhecermos a Deus. A gente conhece a Deus de uma maneira mística, que é uma vida de oração, jejuando. Quanto mais jejuamos, quanto mais oramos, mais sensibilidade temos para a presença de Deus. Mas a outra forma que também podemos conhecer a Deus, olha o que o apóstolo Paulo diz: podemos conhecer a virtude da sua ressurreição. Paulo aqui está falando de doutrina, Paulo aqui está falando do ensinamento bíblico. O crente que quer conhecer a Deus, ele precisa ter acesso às doutrinas bíblicas, ele precisa estudar a bendita palavra. Não tem como você conhecer a Deus sem a palavra. O crente que não tem acesso à palavra, o crente que não tem acesso às escrituras, a Bíblia diz, ele não conhece a Deus. É por isso que Cristo dizia à mulher samaritana: nós adoramos o que conhecemos, mas vocês adoram que vocês não conhecem. Então Jesus estava dizendo para a mulher samaritana, ou seja, não adianta um culto verdadeiro sem um conhecimento verdadeiro. Adoração verdadeira não existe sem a verdade da palavra. Se não conhecemos a palavra, não podemos adorar a Deus verdadeiramente. É impossível adorar a Deus sem conhecer o que Ele é, sem ter o conhecimento de quem Ele é. Portanto, o desejo da igreja, o desejo do cristão é esse passo: eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus. E ele vai ter acesso às escrituras, ele vai começar a estudar as doutrinas bíblicas, ele vai começar a estudar sobre a vida de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, ele vai estudar sobre a vida do Senhor, sobre, por exemplo, a morte de Jesus. Ele quer saber por que Cristo morreu. Por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu em meu lugar? Qual é a necessidade da sua morte? Era apenas para demonstrar o amor de Deus? Por que Cristo morreu? O crente vai fazendo essas perguntas, e ele diz: eu quero ter conhecimento das escrituras, eu quero ter conhecimento da palavra. É o que Paulo está dizendo. Ele tinha esta ambição. Agora preste atenção: Paulo e Jesus foram apresentados, ele conheceu o Senhor. Quando a gente conhece alguém, é natural, quando essa pessoa se torna admirável por nós, quando esta pessoa se torna interessante, é natural que a gente agora
queira imitar essa pessoa. E aqui vem o segundo desejo de Paulo. Primeiro, conhecer a Cristo. Segundo, se parecer com Jesus. Ele queria se parecer com Jesus. Eu quero me parecer com Ele. Eu quero ser como Ele é. Eu faço essa pergunta para você. Você quer conhecer a Deus? Sim, pastor. Eu quero conhecer a Deus. E qual é o teu desejo? Eu também quero me parecer com Jesus. Eu quero me parecer com Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 26, e os discípulos foram chamados na primeira vez de cristãos. E o que significa cristão na igreja de Antioquia? Significa, eles são parecidos com Jesus. As pessoas têm que olhar para mim e elas têm que lembrar de Jesus. As pessoas têm que olhar para mim e elas precisam lembrar de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: quem nessa noite quer se parecer com Jesus? Passo número 1: se você quer se parecer com Jesus, quando você se parece com Jesus? Nas aflições. Se você quer ser discípulo de Jesus, se prepare para sofrer como Jesus sofreu. Se você quer ser discípulo de Jesus, se prepare, porque vai ter perseguições. Se prepare, porque vai ter luta, vai ter adversidade, vai ter provações. Pastor, eu tenho passado muita luta. Eu tenho passado muitas situações difíceis na minha vida. E eu tenho me sentido afligido, eu tenho me entristecido muito. Eu tenho uma notícia para você. Se você tem passado luta, se você tem passado aflições, a notícia que eu tenho para você: você está no caminho certo. Porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo 10, versículo 24, que o servo não é maior do que o seu senhor. E no versículo 25, o texto diz assim: se o pai da casa foi chamado de Beelzebul, imagine os domésticos. Meu filho, se Jesus, que foi Jesus, sofreu, você não quer sofrer? Tem igrejas por aí que escrevem assim: pare de sofrer. Mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Como é que eu posso me animar se eu estou sofrendo? Como é que eu posso me animar se eu estou passando, padecendo, se eu estou tendo dificuldades nesta vida? Como é que eu posso me animar? Porque Tiago diz, capítulo 1, versículo de número 2: alegrai-vos quando passardes por várias provações. Mateus capítulo 5, versículo 10, 11, 12 em diante: todas as vezes que vocês forem injuriados e perseguidos, exultai, alegrai. Eu não sei você, mas a gente identifica o crente verdadeiro é quando ele vem para o culto e ele está na casa de Deus, ele começa a se alegrar, ele começa a glorificar. Aí a gente pensa assim: esse irmão aí está abençoado, olha o tanto que ele adora. Esse irmão aí só pode ter comprado uma roupa nova, um carro novo, olha o tanto que ele adora. Você que pensa. Às vezes ele está apertado mais do que um parafuso. Às vezes a situação está o espremendo a todo modo, mas ele chega na igreja e ele começa a sentir a presença de Deus, e ele começa a se alegrar. Sabe por quê? Ele começa a se alegrar porque é nas aflições que nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus
Levante a sua mão para o céu. Você que está sofrendo, você que está passando aí a tua luta, você que está passando a tua adversidade, eu tenho uma notícia para você: Jesus carregou uma cruz. Jesus carregou uma cruz. As suas mãos foram pregadas na cruz, os seus pés foram pregados na cruz, a sua cabeça foi cravada uma coroa de espinho na sua caixa craniana. Meu querido, é por isso que você sofre também, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo de número 9, aleluia: vocês serão odiados por minha causa, vocês serão perseguidos por minha causa. Pastor, tem gente lá no meu trabalho que não vai com minha cara. Por quê? Porque eu sou crente. Pastor, tem gente que não gosta de mim na minha rua. Por quê? Porque eu sou crente. Pastor, tem pessoas que começam a me perseguir. Por que te perseguem? Porque eu sou crente. É por isso que você é perseguido. Então a razão é porque você se parece com o Senhor Jesus Cristo. Você se parece com o Senhor Jesus Cristo. Mas não é para você se entristecer, é para você se alegrar. Se alegre. Sabe por que você sofre? Porque o mundo não te suporta. Sabe por que você sofre? Porque Satanás não gosta de você. O diabo não vai com a tua cara. Satanás não quer ter você feliz na presença de Deus. É por isso que ele te persegue. Ele te persegue porque você tem Cristo na vida. Você tem Cristo no seu coração. Aleluia. Primeira missão de Paulo: conhecer o Senhor. Segunda ambição de Paulo: se parecer com Jesus. Qual era a terceira ambição de Paulo? Estar com Cristo na glória. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero me parecer com o Senhor. E eu quero estar na glória com o Senhor. Eu tenho uma notícia para você. Não sei qual é o teu sonho, não sei qual é o teu desejo, eu não sei quantas faculdades você ainda quer cursar, mas tome cuidado com esses desejos. Tome cuidado com essas ambições, porque a principal ambição do crente tem que ser o céu. Aleluia. A principal ambição do crente é desejar o arrebatamento. Ou por um acaso, quando você escuta a palavra arrebatamento, você fica assustado. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Isso é coisa de desviado. Isso é coisa de ímpio. O ímpio que teme a volta de Jesus, o ímpio que teme a volta do Senhor Jesus Cristo. É por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 9, os homens vão dizer: caiam sobre nós os montes, porque não suportamos ver a face daquele que está vindo em glória. Mas o crente, ele grita: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O crente, ele deseja o céu. O crente, ele pensa 24 horas no arrebatamento da igreja. O crente, ele pensa: como é que vai ser? Eu quero ouvir o alarido da trombeta. Eu quero ver as minhas roupas ficarem aqui e eu começar a subir, o meu corpo ser transformado. É isso que eu quero. Eu quero o céu, eu quero a presença do Senhor. Eu quero me encontrar com Jesus. Cuidado. A Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E Jesus Cristo alerta dizendo assim: cuidado em desejar tesouros desta terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Você sabia, irmão, que existem pregadores no Evangelho que desejam, por exemplo, fama como pregador,
desejam popularidade como pregador, e às vezes o coração está na fama, está na popularidade, mas o coração não está no céu. Eu quero só te apresentar uma característica do coração de uma pessoa que está no céu. Está aqui no versículo 7 e versículo de número 8. Mas para mim era ganho, reputei-o por perda. Paulo foi o homem que ganhou o mundo. Paulo foi o homem que ganhou fama. Ele tinha popularidade, ele tinha cargo, ele tinha posição, ele era importante. Ele teve tudo isso. Ele era amado pela gente dele, pelos fariseus, pelos compatriotas. Ele expressa o seu profundo amor no capítulo 9 de Romanos. Sabe o que ele diz? Ele disse: se eu pudesse, eu seria condenado no lugar deles. Ele tinha um profundo amor pelos seus compatriotas. Ele tinha fama no mundo, ele tinha popularidade. Ele tinha o título de cidadão romano. Como cidadão romano ele era chamado de Paulo, mas no hebraico ele era chamado de Saulo ou Saul. Mas sabe o que ele disse? Tudo isso que eu tive, para mim, é esterco. O crente que quer o céu, ele renuncia a qualquer coisa pelo céu. Ele abre mão de qualquer coisa pelo céu. O cristianismo, eu tenho uma notícia para você, é o caminho das perdas, é o caminho das renúncias. Aleluia. Eu gostaria de lhe perguntar: o que você já perdeu por causa de Jesus? Eu já perdi muita coisa, pastor. Eu já perdi amizade, eu já perdi amigos, eu já perdi tanta coisa por causa de Jesus. Você pode perder muita coisa. E tem gente que entra na igreja, ela entra na igreja pensando que ela vai ganhar, ela começa a perder. O que é isso que está acontecendo comigo? Eu só estou perdendo. Cadê a vantagem? Eu estou aqui nessa igreja, estou passando já tanto tempo. Aí no versículo 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. O que eu perder pelo céu é lucro. O que eu perder para Jesus é lucro. É lucro. É lucro. Levante a sua mão para o céu. Aleluia. Não deixe nada ocupar o seu coração. Não deixe nada ocupar o seu coração. Coloca Jesus no centro do teu coração. Quando você chegar em casa, chegue para a sua esposa, chegue para o seu esposo. Às vezes ele deixa de vir para o culto porque ele tem que fazer certas coisas. Às vezes ela deixa de vir para o culto porque tem que fazer certas coisas. Diga assim: meu bem, vamos para a casa do Senhor, vamos estar na presença do Senhor. Aleluia. Porque o céu nos aguarda. Nós estamos aqui e devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. O que você já perdeu com Jesus? O jovem rico recebeu o convite: larga tudo e me segue. Ele se entristece. A gente diz para uma pessoa: vem aceitar Jesus. Essa pessoa para. Tem igreja que diz: vem aceitar Jesus, continua do jeito que você está,
continue bebendo sua cerveja, continue ouvindo suas músicas aí mundanas, continue ficando com quem você quiser. Jesus não se importa com isso não. Mas o próprio ímpio, a própria pessoa que não é crente, ele sabe que não é assim. Porque quando o ímpio vê esse tipo de crente que gosta de colocar tatuagem, crente que gosta de beber, crente que gosta de ir para a festa e depois está na igreja, eu já vi o ímpio dizer: esse aí não é crente coisa nenhuma não, esse aí não é crente. Porque o ímpio sabe o que é ser um crente. O ímpio sabe que ser crente leva a pessoa a não amar mais esta vida, a não amar mais esse mundo. Esse era o desejo de Paulo, a glória, estar com Cristo. Agora eu quero apresentar para a igreja as nossas metas. Veja o versículo 12. A meta de Paulo qual é? A ambição de Paulo: conhecer Jesus. Em primeiro lugar, qual era a meta de Paulo? Ser parecido com Jesus. E a terceira meta do apóstolo Paulo: estar com Cristo na glória. Está com Cristo na glória. Todo crente deseja conhecer Jesus, deseja ser como Jesus e deseja a glória, deseja estar com Cristo na glória, deseja ir para o céu. Qual deve ser a meta do crente? Versículo 12, que nos diz assim: não que já tenha alcançado, não que já tenha alcançado. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Não que já tenha alcançado. Será que aqui Paulo está falando de salvação? Aí tem crente que acredita que aqui Paulo está falando da salvação. Tem crente que pensa que Paulo está dizendo assim: eu ainda não alcancei a salvação, não que já tenha alcançado. Está vendo? Se Paulo, que era Paulo, não tinha convicção da salvação, eu é que vou ter. Agora veja bem, não ter convicção da nossa salvação vai gerar um grande problema. Não ter convicção da nossa salvação vai gerar um grande problema. Primeiro, se o crente não tem convicção da sua salvação, preste atenção para cá. Se o crente não tem convicção da sua salvação, a fé dele está errada. Se o crente não tem convicção da sua salvação, a fé dele está errada, e toda a experiência que ele teve também está errada. Aí veja bem, você aceitou Jesus, confessou Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, você está aqui na presença de Deus, já passou por tudo isso, já renunciou tanta coisa. Para essa altura do campeonato, você não tem certeza que você está salvo? Aí eu pergunto: se eu não tenho certeza que eu estou salvo, então o que eu faço aqui? Se eu não tenho certeza que eu estou salvo, para que eu venho para a igreja então? É por isso que tem pessoas que, no momento que elas falham, alguma delas pensa assim: perdi a salvação, acabei de perder a salvação, acabei do meu nome ser riscado no livro da vida. Será se Paulo estava dizendo
não que eu já tenha alcançado, ele está se referindo à sua salvação. Veja comigo, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 37 em diante. Ele diz: sobre todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí depois ele afirma no versículo 38 que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Aí versículo 39 ele diz: nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Veja que também ele fala em Romanos 8 e 29: aos que chamou, a esses elegeu, e aos que elegeu, a esses santificou, e aos que santificou, a esses também glorificou. Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a boa obra em vós, há de completar. Aleluia. Há de completar. Coloque a mão no seu coração. O fato de eu estar aqui nesta noite não foi uma ideia minha, mas foi uma ideia de Deus. Foi um propósito de Deus. Quem acredita aqui nesta noite que foi Deus que te escolheu? Se você acredita nisso, eu te levo para João 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós primeiro. Eu te levo para 1 João capítulo 4, versículo 8, versículo 10: se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu te levo para Efésios capítulo 1, versículo de número 4: que Ele nos chamou com santa vocação para sermos santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo. Eu te levo para Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ele disse: Jeremias, antes que tu fostes formado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi para ser profeta das nações. Quem iniciou esta obra no teu coração foi Deus. Quem está sustentando tudo na tua vida foi Deus. Não pense você que a essa altura do campeonato Deus te encarregou de tudo. É Ele que está no controle de todas as coisas. É por isso que quando a gente chegar no céu de glória, aleluia, nós vamos levantar as nossas mãos e dizer: Cristo, foi o Senhor que fez tudo isso, foi o Senhor que me salvou, foi o Senhor que me escolheu. Eu tenho convicção na minha salvação pelo que Cristo fez. Quantas e quantas vezes você quase morre? Quantas e quantas vezes você ficou aflito? Quantas e quantas vezes você pensou em desistir na sua caminhada? Quantas e quantas vezes você cogitou dizendo assim: eu acho que eu não vou ser mais crente? E a chama ardendo no teu coração, e você sentindo o amor de Deus na tua vida palpitando no teu coração. Quantas chances Deus não já te deu, quantas oportunidades o Senhor não já te deu. Esse aqui que vos fala, quantas e quantas vezes eu olhava para a minha vida e dizia: é o meu fim, eu acho que não tem mais jeito para mim, eu acho que não tem mais solução para mim. Mas eu senti a graça de Deus dizendo: meu servo, eu estou contigo, mesmo que o mundo, mesmo que todos sejam contra ti, a minha presença está contigo. Em tudo na minha vida eu sinto a graça de Deus, eu sinto a misericórdia de Deus.
eu sinto a presença de Deus. Então, quando Paulo diz, não que já tenha alcançado, ele está falando de perfeição. Perfeição. O clímax do Evangelho é salvação, amém? A salvação é a coisa mais importante para o crente, sim ou não? A salvação é importante, mas tem uma coisa que é mais importante do que a salvação. O que, pastor? O nosso Salvador. Aleluia. Tudo bem, você vai chegar no céu, você vai se beliscar, você vai se tocar e dizer: cheguei ileso, estou salvo, graças a Deus. Graças a Deus, deu tudo certo, eu estou aqui agora na glória. Acabou o sofrimento, acabou tudo. Mas não é esse sentimento que vai nos dominar lá na glória. Fique de pé, pastor Reis. Fique de costa. Imagine que o pastor Reis é Jesus. E a gente aqui, todo mundo vai chegar lá na glória. Aí a gente vai começar a fazer assim: eu fui salvo, deu certo, eu alcancei, deu tudo certo. Mas lá na glória, alguém está ansioso para nos receber. Aleluia. Glória a Deus. Alguém está ansioso para nos abraçar. Alguém está ansioso e a gente vê a sua face. Aleluia. Olhar para o rosto dele e ele nos receber, nos abraçar. Não se preocupe que não vai ser fila, não. Ele é onipresente. Ele vai poder abraçar todos nós ao mesmo tempo. Ele vai poder abraçar todos nós ao mesmo tempo. Aleluia. E você vai conhecer o teu Salvador. Você vai conhecer aquele que te salvou, aquele que te deu a vida, aquele que te deu, aleluia, sustento, aquele que em todos os momentos esteve contigo em cada etapa da sua vida. É isso que é a perfeição. Isso é mais importante até mesmo do que a nossa própria salvação. É conhecer o Salvador, é sermos apresentados. Imagine esses homens, aqueles que estavam amarrados no tronco enquanto a maré enchia. Imagine aqueles que eram lançados na arena enquanto os leões vinham famintos. Imagine aqueles que ficavam presos com as suas mãos em pés, enquanto o fogo da fogueira incendiava, incinerava os seus corpos. Imagine o que eles pensavam. Eles pensavam assim: daqui a pouco eu vou ver o meu Senhor, eu vou ver o meu Mestre. E quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ser perfeito. Nosso corpo vai ser perfeito. Tudo em nós vai ser uma perfeição. Essa é a obra completa. E é o que Paulo está dizendo: eu ainda não alcancei essa perfeição. Ele não está falando de salvação. Salvo você já é, mas é uma obra que ainda está paulatina. É uma obra que ainda está se concretizando na sua vida. Ninguém é perfeito.
Ninguém nessa vida, nessa terra, será perfeito. O único que conseguiu se chama Jesus. Ele é perfeito como Deus, perfeito como homem, não pecou em absolutamente nada. Agora, uma pergunta para a igreja: por que Deus não nos faz logo perfeito? Por que Ele não pega um crente aqui e faz esse crente ser perfeito? Por que Deus não me faz logo perfeito? Eu quero ser perfeito. Eu não quero mais pecar. Levante a mão quem aqui não quer mais pecar. Levante a mão, deixa eu ver. Eu não quero mais pecar. Eu não gosto de pecar. Mas mesmo você dizendo que não gosta de pecar, você peca. Mesmo você dizendo que você não quer pecar, você peca. Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. É o que a Bíblia diz. Você tem duas alternativas nesta noite: ou admitir que você é falho, ou fingir que você é perfeito. Por que Deus não me faz logo perfeito? Porque quando a gente se acha perfeito, a gente pensa assim: eu preciso de Deus para quê? Quando a gente se acha perfeito, a gente pensa assim: eu preciso ir para a igreja para quê? Eu sou perfeito, não preciso ir para a igreja. Eu não preciso de absolutamente, eu não preciso orar, não preciso jejuar, porque eu já sou perfeito. Então Deus nos fez com essa falta ainda, para a gente ser humilde, para a gente depender da graça dEle, para a gente depender da misericórdia dEle, para a gente depender da compaixão dEle. Deus não te fez perfeito para você ser uma pessoa humilde. Mas tem gente que tem essa insanidade mental, pensa que é perfeito. Tem gente que pensa. Tem gente que pensa que é perfeito. Tem gente que pensa que é tão perfeito que não admite erros. Eu não vou admitir erros, porque eu não erro, rapaz. Não estou errado, não. Agora, por que existem pessoas que se acham perfeitas? Número 1, um autoexame incompleto. Tem gente que pensa assim: eu venci a bebida, eu não bebo mais. Aí elas têm a sensação que agora elas são perfeitas. Tem gente que pensa assim, alguns que eu vejo por aí: eu venci a pornografia, eu não assisto mais nada pornográfico. Eu era viciado nessas coisas. Tem gente que diz assim: eu tinha esse vício, mas agora eu não tenho mais, eu venci. Mas tem a sensação que porque venceram certos vícios, porque venceram certos hábitos pecaminosos, agora já são perfeitos. Segundo lugar, existem pessoas que têm um padrão muito baixo, um autoexame, um padrão muito baixo. É aquele tipo de pessoa que ela pensa o seguinte: sabe fulano não ora, mas ele ora. Então ela começa a se achar perfeita porque ela observa certas pessoas que não adoram como ela, que não se esforça tanto como ela, que não se dedica tanto como ela. Então, e às vezes as pessoas dizem assim: eu queria ser como você, eu te admiro tanto, eu queria ter essa tua dedicação, eu queria ter esse teu empenho, eu gosto tanto de ver esse teu jeito, a maneira que você
você busca Deus. Aí tem gente que por conta disso começa a se sentir perfeito e corre o risco dessa pessoa virar um fariseu, que orava e dizia: eu faço isso, eu sou assim, eu sou dessa forma, eu não sou como os demais. Hipócrita. Deus, quando Ele vai te avaliar, Ele não te compara com Ivanesca, Ele não te compara com Giovanni, Ele não te compara com ninguém. Deus, quando vai te avaliar, Ele te compara com Ele mesmo. Deus não compara você com ninguém. É por isso que a gente não pode fazer acepção de pessoas. É por isso que a gente não tem que ficar perdendo nosso tempo de estar julgando a pessoa dentro da igreja. Ah, porque fulano meu filho, papai do céu trata. Disso você pode ter certeza, Ele trata. Ou seja, todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui conhece a palavra. Eu não vou ficar correndo atrás, dizer: irmão, eu vou chamar a atenção 1, 2, 3 vezes. Não quer atender? Senhor, a ovelha é tua. A ovelha é tua. Aí tem irmão que fica preocupado: ah, essa igreja tinha que se dedicar mais, esses irmãos tinham que se dedicar mais. Irmão, se dedique você. Se dedique. Fique se dedicando, se dedique, se esforce, busque, faz a tua parte, continue se esforçando, continue nessa tua força, Gideão, continue nessa tua força, campeão, vai em frente. Ah, porque lá em casa só eu que oro. Continue orando sozinho. Ah, porque sou eu que leio a palavra. Continue lendo a palavra sozinho. Ah, porque o pastor Diego só me chama para pregar. É você que vem pregar. Tem irmão que eu chamo e não vem. É você que eu tenho para chamar. Eu vou chamar você. Eu não sei não, mas tem irmão que não toma jeito. Meu filho, o dono da obra está vendo tudo. Ele está vendo tudo. E Paulo diz assim: é por isso que algum de vós está enfermo. O dono da obra está vendo tudo. A gente é que tem que, tapar os nossos olhos e olhar só para frente, olhar para o alvo. Diga assim para o seu irmão: eu não sou perfeito. Para o seu irmão: eu não sou perfeito, mas eu quero ser. O meu desejo é ser correto. O meu desejo é continuar tentando, é continuar me esforçando. Eu quero ser correto. O meu compromisso não é com quem não quer ser. O meu compromisso é que eu quero ser. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero ser correto. E por conta desse teu desejo, tem gente que não vai gostar do teu jeito, porque você quer ser muito correto. Fulano só quer ser correto. Porque uma coisa é, tem gente, todo mundo é falho, é verdade, sim ou não? Mas tem gente que quer usar isso como justificativa. Tem gente que quer usar essa justificativa para se prostituir. Tem gente que quer usar essa justificativa para adulterar. Irmão, o homem é carne, o homem é falho. Paulo diz em Gálatas 5:24 que a gente tem que crucificar a carne e crucificar as paixões e andar no Espírito. Anda no Espírito. Crente que anda no Espírito é um crente que
quer ser correto. Eu não sou perfeito, mas eu quero ser correto. Eu quero fazer as coisas certas, sim. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. O que é isso? O que é ter fome e sede de justiça? É desejar ser correto. Eu quero ser correto. Eu quero ser comportado. Eu quero ser homem de Deus. Eu quero ser mulher de Deus. Eu não quero ser usado por Deus simplesmente. Eu quero ser um homem de Deus. Porque ser usado por Deus é uma coisa, mas ser de Deus, ser uma pessoa de Deus, é totalmente diferente. É isso que Paulo está dizendo. Mesmo que eu não alcance, mesmo que eu ainda não tenha alcançado, mas esse é meu alvo. Esse é meu alvo. Eu quero a perfeição. Eu quero ser correto. Eu quero estar fazendo a coisa certa. Pastor, mas eu erro tanto. Eu quero ser correto, mas eu já errei tanto. Deixa para trás. Porque é o que Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, e indo para a questão diante de mim. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que é deixando as coisas que para trás ficam? O que é deixando as coisas que para trás ficam? Irmão, você aceitou Jesus, você nasceu de novo, então você foi um bebê na fé, certo? Você nasceu de novo. E o que a criança faz? Ela erra muito. Ela erra muito. Você lembra das suas gafes quando você era novo convertido? As besteiras que você falava, as bobagens que você dizia. Uma vez eu, novo convertido, fui pregar e eu queria falar bonito, e eu fui dizer, eu fui falar de sarna de Davi. Eu fui falar que Davi tinha sarna. Davi era sarnento. Aí depois o irmão me chamou, e eu falando em igreja lindo, né? Depois o irmão me chamou e disse assim: sarna que tem cachorro. Davi tinha sarna. Eu, oh meu Deus do céu. Então são coisas que você vai errar muito, mas porque você é menino. A mesma coisa, Paulo compara a semeadura, uma colheita. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Existem duas motivações que nos impedem de querer errar. A primeira motivação é pelo medo. Eu tenho medo de errar. E a segunda motivação é pela experiência, aqueles que já erraram. E eu digo para vocês, pela experiência é que mais dói. Porque você sabe que pela experiência, o quanto foi doloroso o processo. Pela experiência a gente vai ver o que a gente perdeu, o quanto a gente sofreu, que é isso que o pecado faz. O pecado ele te oferece o prazer, mas ele cobra com juro. E vem as consequências. Se vem as consequências, a dor, o sofrimento. Geralmente aqueles que não querem errar por medo, no fundo eles têm curiosidade. Eu tenho medo, mas no fundo tem a curiosidade e acaba errando. Ou seja, são imaturos ainda. Mas uma coisa é fato: pelo medo ou pela experiência a gente tem que evitar errar.
pelo medo ou pela experiência, nós temos que evitar errar. E pela experiência, quando a gente já errou, a gente sabe que é dor, que é sofrimento. Eu não quero passar por isso de novo. O que é deixando as coisas que para trás ficam? O que isso significa? No versículo 12 ele diz, versículo 12 ele diz assim: não que já tenha alcançado, mas prossigo. Aí lá no versículo de número 13, ele já diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando. Então há uma diferença de prossigo e há uma diferença entre avançar. Qual é a diferença entre prosseguir e a diferença de avançar? Irmão, quem está avançando, imagina um atleta correndo. Ele corre e ele vai estendendo o braço. Isso vai fazer com que ele seja mais rápido? Isso vai fazer com que ele chegue mais rápido na linha de chegada? Não. Mas é o seu entusiasmo, a sua vontade de chegar. Ele está avançando. E quem está avançando vai estendendo as mãos. Quem está avançando é diferente de quem está prosseguindo. Quem está prosseguindo está só caminhando. Mas quem está avançando, ele está com mais garra, ele está com mais vigor, ele está com mais interesse. Aí ele diz: deixando as coisas que para trás ficam. Então quem está avançando é diferente de quem está prosseguindo. Porque quem está avançando não consegue ter distrações. Ele avança para o alvo. Ele está focado. Quem avança é diferente de quem prossegue. Porque quem prossegue pode ter distrações, mas quem está avançando não tem como ter distrações. Ele prossegue. Ele avança. Deixe as coisas que para trás ficam. Tem gente que fica se gloriando de experiências do passado. Se gloria em experiências do passado. Tem pregadores que dizem: eu já preguei muito, eu já ganhei muita alma para Jesus. E hoje está como? Falido espiritualmente, morto espiritualmente. Vou falar uma coisa aqui com toda humildade. Nessa caminhada é natural que você ultrapasse muita gente no sentido ministerial. E é natural que muita gente te ultrapasse. Tem gente que começa bem cedo e já te ultrapassou. Por quê? Porque você está prosseguindo. Mas tem gente que está avançando. Olha ali o pastor Redson. Eu não ganhei o pastor Redson para Jesus, mas na época que eu o conheci, ele estava afastado. Comecei a falar de Jesus para ele, falar de Jesus para ele, falar de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo na igreja. Aí nessa época: você vai pregar? Ele disse: eu sou muito tímido, pastor. Então leia mesmo o versículo. Aí ele chegava no púlpito se tremendo todinho e lia o versículo. Aí hoje, quando eu olho para o pastor Redson, às vezes eu vejo ele pregando, eu corro para casa e vou orar e ler a Bíblia. Esse homem está avançando. Eu preciso orar mais, eu preciso me dedicar mais. E tem vezes que ele me ultrapassa. Eu disse: eu não vou ficar para trás, não, eu tenho que avançar também. Por quê? Eu praticamente ganhei um camarada para Jesus e hoje ele quer me ultrapassar. Ah, mas está vendo um negócio desse? Mas tem gente que se acomoda, irmão, e fica achando que tem que ficar vivendo de passado.
e fica lá acomodado. Ele já acha que sabe demais, já acha que conhece muito. E eu falo com toda humildade: olha, aquele obreiro lá da igreja, que agora é pastor, já te ultrapassou. O que, o pastor Récio? O pastor Récio está pregando muito, irmão. Por quê? Porque está avançando. Está avançando. Eu te pergunto: quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você está servindo a Deus? Estou servindo a Deus mais de não sei quantos anos. Aí dá oportunidade, ele não quer. Chama para pregar, ele diz que não pode. Chama para pregar, ele diz: eu tenho medo de pregar. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu ficava já com o dedo no versículo assim, e ficava aqui ligado: oh, Jesus, toca no coração desse dirigente para ele me chamar. Toca no coração desse dirigente para ele me chamar. O que é isso? É pessoas que estão avançando, pessoas que querem desenvolver, querem crescer no ministério, querem avançar no ministério. E uma coisa nós temos que falar para essa igreja: quem está se destacando, quem está avançando, recebe a unção para continuar mais. Mais uma vez, pastor Récio, eu lembro como se fosse hoje. Estava ele, estava mais dois irmãos. Eu, que era o pastor da igreja, conheço a capacidade de cada um. Disse assim para o pastor presidente da época: indico os três para o diaconato. Aí duas irmãs: não, eu não quero ser diaconisa, eu quero ser missionária. O pastor Harris ficou calado. Aí depois o pastor disse: já que a gente vai consagrar as irmãs a missionária, que elas estão querendo ser missionárias, vamos ungir a missionária. Eu disse: eu sou contra, porque tem que ter começo. Eu fui diácono, como é que ela quer ser missionária já? E eu fui contra. Aí o pastor, na época, o pastor Harris, que estava sendo indicado a diácono: não, o Harris não se ofender. Harris: não, eu aceito a minha vocação. Eu vou, pastor? Eu vou ser diácono. Quantos anos você serviu como diácono? Muito tempo. Aí depois, como diácono, ele começou a se destacar, começou a avançar. Se pronto, vai ser evangelista. Aí eu, com as minhas mãos, ungi a evangelista. Aí, como evangelista, começou a se destacar. Aí Deus falou no meu coração: chegou o tempo dele ser pastor. E hoje ele é pastor. E o pastor Harris, ele é um orgulho, é um exemplo de quem avança. Às vezes pessoas ligam para mim, mandam mensagem para mim. Aí teve um dia que eu estava, aí o irmão: oi, pastor Diego. Eu disse: pronto, já é uma agenda. Não, eu quero a agenda do pastor Harris. Estou avançando mesmo. Eu quero o número do pastor aí da tua igreja para ele pregar aqui. Eu: tá certo, eu vou passar aqui. Está avançando. E se eu não tomar cuidado, me deixa para trás. E não é inveja não, irmão. Isso aqui é desejo de quem quer avançar também. É desejo de quem quer prosseguir também. Então esqueça o passado. Não fique preso no passado, contando suas experiências do passado, se jactanciando do passado. Avança, meu filho.
prossiga, procure crescer, procure avançar, procure se dedicar, avance, não se distraia. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Quem aqui já pensou em desistir? Levante a mão, já estou encerrando, meu irmão. Quem aqui já pensou em desistir? Então eu só quero te dar uma dica. Você que está pensando em desistir, imagina um alpinista, está subindo, está subindo, está subindo. Aí ele olha para o topo da montanha, ele desanima, desanima. Por quê? Porque ainda está longe. Ele diz: meu Deus, eu vou ter que ainda cruzar tudo isso. Mas ele olha para trás, ou ele olha para baixo. Esse avançar aqui, quando no grego, não é linha reta, é para cima. Você está subindo. Você é um alpinista da fé. Imagina, você está lá em cima, aí você dá uma olhadinha assim para baixo. Aí quando você dá uma olhadinha para baixo, tem a nuvem lá, a nuvem por baixo de você passando. Você não vê mais nem o solo, as árvores já estão pequenininhas assim. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Avança, porque voltar é muito mais doloroso. Prossiga, porque desistir é muito mais doloroso. Amém? Os erros do seu passado já estão tudo lançado no mar de esquecimento. Prossiga para o alvo, olhe para a meta, avança. E quem está avançando não fica se comparando com A, não fica se comparando com B, ele prossegue para o alvo, ele quer alcançar o alvo. E fique de pé, fique de pé. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus te chamou. O que é que você tem feito com o seu chamado? Qual tem sido a tua atitude relacionada ao teu chamado? Deus me chamou para ser diácono, Deus me chamou para cantar, Deus me chamou para pregar, mas tem tantos embaraços aí nessa vida, tem tanta coisa. Receba essa palavra de Deus nessa noite. Te posiciona em nome de Jesus Cristo. Toma posição. Todo ano, tu acha que o propósito de Deus na tua vida é só você sentar nessa cadeira aí, escutar o sermão, receber a oração do pastor, e o pastor profetizar isso, profetizar aquilo para você, e você chorar e ir para casa fortalecido? E você tem tanto dom de Deus na sua vida, tem tanta coisa de Deus na sua vida, e já era para você estar fazendo tanta coisa para Deus, já era para você ter avançado em tantas coisas. Quantas almas você ganhou nesse ano para Jesus? Preste atenção nas suas atitudes. Cada um de nós que estamos aqui fomos vocacionados. Você foi vocacionado, você foi chamado. E qual é a nossa chamada? A nossa chamada é para subir, é para prosseguir, é para avançar, é para crescer. Então comece a fazer uma meditação na sua vida espiritual. Você tem progredido ou você tem regredido? Você tem avançado ou você tem feito o que na verdade? Você tem decaído cada vez mais? Você tem desanimado cada vez mais? A recomendação do Senhor para você é essa: avança para o alvo. Avança para o alvo. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. O que você tem feito para Deus?
Será se você tem tanta paixão assim pelas coisas de Deus como você tem por certas coisas? Será se você tem tanta paixão? Às vezes o marido tem mais paixão pelo carro do que pela esposa. E às vezes a esposa diz assim: ah, se eu fosse esse carro. Ele tem tanto zelo por esse carro, ele zela tanto por esse carro, ele cuida tanto desse carro. Às vezes Deus também, Ele vê que você se dedica tanto. O seu trabalho, você está lá, você acorda cedo, você faz tudo com zelo, que você tem medo de ser demitido, você quer receber o teu salário todo mês, você se esforça, você se dedica. Nós temos que nos dedicar mais ainda para o Senhor, nos dedicar mais ainda para a presença de Deus. E eu pergunto isso: você tem se dedicado? Você tem, a partir de hoje, começa a ter essa meta. Você quer ser um pregador? Você quer ser uma pregadora? Eu vou começar a estudar a Bíblia, eu vou começar a me esforçar, eu vou começar a orar, vou começar a buscar a presença do Senhor. Eu quero. Então avança, prossiga para o alvo. Nosso alvo tem que ser Cristo. Então comece a fechar os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos. Aleluia. E deixa Deus começar a colocar metas no teu coração, propósito no teu coração. Deixa Deus começar a tratar contigo. Deixa Deus começar a dizer para você: não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para fazer a diferença na terra, eu te chamei para prosseguir, eu te chamei para avançar, eu te chamei. Então pare de dar desculpas para mim, assim diz o Senhor nessa noite. Você não está dando desculpa para o homem, você não está se esquivando do homem, você está se esquivando de mim, você está fugindo de mim. Avança, igreja, avança para o alvo. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nesta noite nós oramos, nós apresentamos em Tuas mãos nossa vida, nosso coração, apresentamos em Tuas mãos, meu Deus, cada pessoa